Então fala aí, senhores, beleza? Então, o negócio é o seguinte, um vídeo diferente no canal, isso é um pouco das tretas, né? Se bem que esse vídeo, de certa forma, tá vinculado a alguma treta e tal. Uma das questões que eu acabei vendo nesses últimos dias é sobre a questão de uma certa, entre aspas, um certo moralismo, uma certa moralidade do ateísmo, né? E um dos argumentos, ou talvez até o argumento central, seria de que... Desculpa, um gás subir aqui uma rota. Uma das questões centrais seria de que... Ou mesmo uma questão central seria de que no ateísmo, eventualmente, você teria um critério de moralidade. Qual seria? Os animais não matam por prazer, eles matam porque eles precisam sobreviver. Enquanto os seres humanos matam por prazer. Aliás, inclusive, nesse canal, né? O que tem de gente que aparentemente sentiu prazer, eventualmente, em tentar, como diz o Everaldo Marques, tirar uma casquinha de mim, é um negócio absolutamente impressionante. Se eles não sentiram prazer em fazer isso, pelo menos pareceram sentir prazer em fazer isso. Mas tirando a questão das tretas, né? É interessante pensar nesse aspecto realmente de uma certa moralidade que a natureza não, entre aspas, não se permitiu o homicídio de animais, né, vamos dizer assim, mesmo pelos seres humanos para sobreviver, ou mesmo pelos outros animais que são carnívoros e que comem outros animais, outras espécies de animal. Às vezes talvez até a mesma espécie, ou animais dentro, não necessariamente da mesma espécie, mas dentro da mesma família de animal, né? Porque às vezes, sei lá, um felino pode comer de repente outro felino, não sei. Pode ser que de repente, se você colocasse um leão e uma jaguatirica, de repente o leão comeria jaguatirica, vai saber. Então, tipo, não é a mesma espécie, mas é a mesma família, ou o mesmo filo, não sei, enfim. São felinos, né? Mas assim, a princípio, vamos dizer, leão não come leão, tigre não come tigre, no sentido de alimentação. Esse critério de moralidade, ele realmente não se remete ao fato de que o ser humano eventualmente pode sentir prazer eventualmente em machucar ou matar outras pessoas, e não necessariamente ele faz isso por sobrevivência, ele pode fazer isso por diversão. Ou pode fazer para os dois, ele pode eventualmente fazer isso por sobrevivência ali sabe, vamos supor, numa legítima defesa, e ainda sentir prazer fazendo isso. Aí mesmo o animal, eu acredito que ele tem um certo prazer nisso apenas na questão de que ele conseguiu a caça para os seus membros familiares, para os membros da sua família, porque ele também vai sentir um certo prazer com o sabor da carne, né? Porque a partir do momento que você está com fome, você comer alguma coisa, mesmo que não tenha exatamente muito gosto, não seja uma coisa totalmente temperada, né? Porque é uma carne sem gosto, ou sem muito gosto, tem um gosto de carne, não é exatamente um gosto doce ou um gosto salgado, de repente até tem, né? Mas não é exatamente uma coisa, vamos dizer, uma carne sem tempero seria uma coisa quase insossa, né? E esses animais, até com as suas presas específicas para isso, conseguem, claro, comer e a princípio gostam, sentem talvez um pouco de prazer ao comerem outros animais, mas de qualquer forma você tem, mesmo que ela sinta um pouco de prazer instintivo, ou mesmo prazer, entre aspas, né, seria mais pela questão da sobrevivência do que o ser humano em relação ao tratamento com outros seres humanos que são, na verdade, da mesma espécie, né? Então você teria, entre aspas, eu não digo um pseudo talvez seja uma palavra muito forte, mas talvez um pseudo critério de moralidade, ou efetivamente um critério de moralidade, ou melhor dizendo assim, um critério de moralidade natural, que não necessariamente é verdadeiro, né? Mas eu talvez não estou aqui nem exatamente para debater o critério de moralidade da natureza ou da evolução. Hoje eu estou aqui talvez mais para debater um pouco as consequências disso, né? E uma consequência que eu vejo na questão da fé, né, é porque assim, se você tem esse critério de moralidade, a princípio, exatamente, se isso é uma moralidade, é porque então você, a partir desse critério de moralidade, você tem um certo e um errado. Só que o problema é o seguinte, se você tem esse critério como definidor do que é pecado e do que não é, e a partir desse critério você define o certo e o errado, então o errado teria que ser de alguma forma repreendido, mesmo pelo ateísmo. Talvez isso que alguns ateus, talvez, se são entre aspas mais moralistas nesse sentido, né, e com essa moralidade específica, com isso como pilar de sustentação, no sentido de que os animais matam para sobreviver, não tem exatamente um prazer que seja algo mal.
Ao contrário dos seres humanos que têm um prazer mal. E não só, entre aspas, no sentido de canibalismo efetivo, mas no sentido de prejudicar o ser humano, matar o ser humano, e não só comer o ser humano efetivamente no sentido de alimentação. Que até eu acho que canibalismo é uma coisa, no geral, rara. Né? Existe, talvez algumas tribos africanas, mesmo algumas situações muito loucas dentro, mesmo no Ocidente, em outras áreas do mundo, mas no geral é uma coisa, a princípio, rara. Né? Ou também chamada, acho que, antropofagia. Mas mesmo por mais moralista dos ateus, se ele partir desse critério como base para sua filosofia naturalista, ou filosofia mesmo ateísta ou ateia, você tem que verificar, como eu falei, quais são os resultados e quais são as consequências disso. E uma consequência seria, claro, você verificar o que é o certo e o errado a partir disso. Mas se você tem o errado a partir desse critério de moralidade, sem mais delongas, né? Algo natural teria que eventualmente gerar uma punição para esse ser humano, no caso, que é o único que sente prazer ao matar os outros, supostamente. Se bem que eu acho que os animais também sentem um pouco de prazer, mas enfim, você vai dizer que isso é mais comum entre os seres humanos, pode até ser verdade. Esse ser humano que eventualmente destoou desse princípio de imoralidade, de que não se deve sentir prazer ao se machucar outra pessoa, a partir do momento que ele destoou, algo deve gerar algum tipo de repreensão nessa pessoa. Por ele eventualmente ter usado, vamos dizer, mal a sua liberdade. Eu nem vou entrar muito aqui na questão da liberdade, mas ter usado mal o seu instinto, entre aspas, de sobrevivência, que extrapolou o instinto de sobrevivência, ou a necessidade de sobrevivência, para ir para o sentimento de prazer. É interessante isso. Então você saiu do critério do que seria, entre aspas, um limite que seria minimamente aceitável. E aí entra na discussão quais são os limites do humor e qual é o limite que você pode, eventualmente, desejar ferir outra pessoa ou não. Então, você vai para esse critério, mas consequentemente você tem que acreditar com fé, pro ateu com fé. Eu não conhecia esse critério de moralidade. Eu não dominava exatamente esse critério de moralidade, eu não tinha pensado muitas vezes sobre ele, eu nem tinha pensado nele efetivamente quando eu era ateu, eu apenas não acreditava em Deus mesmo. Eu não partia desse critério de moralidade para basear os meus julgamentos até onde eu lembre, né? Da época que eu fui ateu. Então o ateu automaticamente vai ter que acreditar, ou pelo menos uma linha ateísta acreditaria, a partir desse critério de moralidade, que a própria natureza teria que ter algum meio de resolver essa injustiça no sentido repreensivo para quem cometeu o erro a partir desse pilar de sustentação, que seria o não existir de Deus e o naturalismo, e no sentido de que apenas os animais, eventualmente, tem que se contentar. Não vou trazer dentro da questão da biologia, mas ele tem uma certa também adaptação bíblica, porque parte do bem e do mal. Não quer dizer que ele nega a Deus, né? Mas vamos partir disso no sentido ateu mesmo. O sujeito é ateu e acredita no princípio de moralidade aplicado pela natureza, não por Deus. Como se a natureza não fosse criada. Então muda algum critério. Tudo bem, mas a pessoa que destoa do critério, que vai além desse limite e mata ou prejudica alguém por prazer, diferente do que um animal faria, a princípio, essa pessoa, esse ser humano, vai ter que ser repreendido de alguma forma. E aí é um critério natural. A própria natureza teria que obter meios de eventualmente gerar essa repreensão, principalmente se eventualmente os outros seres humanos não descobrirem, se a polícia não resolver e tal. Perceba que você não tem a premissa da espiritualidade. Você vai vendo, mas a natureza vai punir a pessoa. Tá, mas a natureza pela polícia, mas não é exatamente uma relação natural, pelo menos em relação ao planeta. Não parece que é a natureza que está dando autoridade para eles. Né? Mas vamos partir dessa premissa, então, que assim, mas se eventualmente o policial não pegou, então a natureza teria outras formas de fazer com que as pessoas que matam ou que prejudicam por prazer, que essas pessoas fossem, de alguma forma, repreendidas. Aí que eu acho que está um pouco a questão. Né? E aí, talvez, o que explicaria realmente a minha falta de fé, em relação, mesmo quando eu era ateu. Eu não acreditaria que haveria uma plausibilidade de que a própria natureza em si geraria meios, vamos dizer, por ela mesma, para que se repreendesse pessoas que eventualmente ocasionaram algum tipo de mal. Até porque eventualmente eu não via acontecer. A partir do momento que eu via uma pessoa maldosa não necessariamente ser repreendida no instante em que fez, automaticamente é muito difícil para o ateu acreditar, não. A pessoa vai ter que ser realmente repreendida por alguma força natural, ou mesmo por alguma força sobrenatural, porque eventualmente aquela pessoa causou um mal e não acontece nada. Então isso é o que gera o raciocínio ateu. Né? Para essas pessoas que eventualmente não entendem da onde vem
a própria necessidade do ser humano de fazer justiça, ou mesmo o próprio princípio ateu no sentido de, poxa, já que a justiça não acontece, eu não vou acreditar em Deus, porque senão ele teria resolvido a situação. E, mas aí tá, alguns ateus eles vão tentar, talvez, vamos dizer assim, vou usar essa palavra, eles vão tentar desdobrar isso para uma questão natural. Se o critério eventualmente não é divino, então o critério é natural. O critério é um critério naturalista. Então, opa, qual é a moralidade que nós podemos tirar a partir do ateísmo? O animal é diferente do ser humano nesse aspecto, pelo menos na grande enormidade da maioria das situações. Alguns dizem, havendo exceção ali do orangotango, ou alguns outros macacos ali que são meio ardidos, que são meio maldosinhos, vamos dizer assim, e talvez até poderiam sentir algum tipo de prazer e até eventualmente conseguem ter algumas emoções semelhantes ou até iguais, a questão de dar risada, ou de tirar sarro de outro macaco da mesma espécie. Né? Um orangotango tirando sarro do outro orangotango. Agora não lembro se era orangotango ou alguma outra espécie de macaco. Enfim, havia esse questionamento, até já não é algo tão novo assim, de que algumas espécies de macaco talvez tiram sarro. Eles mesmo são mesmo meio ladinos, eles roubam as coisas e tal, e eles têm essa sensação, né? Talvez semelhantemente ao ser humano, de querer se dar bem, né? E sentir prazer eventualmente machucando os outros. E o ateísmo naturalista traz esse princípio de moralidade, mas o que eu acho que é o grande problema não é exatamente o princípio de moralidade. Talvez até você poderia, de repente, anexar isso evangelicamente de alguma forma. Não é onde eu quero discutir. Porque você pode até falar, mas Deus realmente fez os animais não matam por prazer, e os humanos matam porque os humanos destoam de Deus. Tá. Não é nessa discussão que eu quero entrar. Mas é mais na questão de como isso pode eventualmente realmente gerar uma falta de fé nas pessoas. Não por causa do critério de moralidade ou só por causa dele, mas porque você não tem como garantir a consequência. Mesmo entre os ateus, e eu mesmo não sei se acreditaria nisso, eu acho até que eu não acreditaria enquanto ateu, na época que eu era ateu, que por mais que esse critério de moralidade exista e ele faça até algum sentido, e até talvez na minha cabeça de 16 anos, 17 anos, faria algum sentido essa moralidade, o animal mata por sobrevivência, o ser humano não necessariamente, às vezes mata por sobrevivência, mas o ser humano também mata por prazer, também prejudica os outros por prazer. Mas o ser humano é um pouco ainda complicado, porque ele vai ter que acreditar necessariamente que se ele sofreu uma maldade ou alguém sofreu uma maldade, a própria natureza, ele sendo ateu, a própria natureza terá meios de repreensão de quem foi injusto ou de quem matou por prazer. E quem é que vai ter fé nisso? Então, realmente, nesse ponto, de certa forma, é uma premissa contraditória. Porque não é só você, vamos dizer, ter fé que um dia aparecerá a prova, o elo perdido, a prova de que o universo foi realmente causado pela explosão do Big Bang, e não necessariamente uma explosão divinamente criada e nenhum design inteligente. Ou nenhum design previamente pensado de alguma forma, nenhum design amoroso, sei lá que outro nome você poderia dar. Então, não é que o ateu tem que ter fé só nessa prova, que no final essa prova estaria negando a Deus, embora seja fé um pouco, mas é uma prova que negaria a existência de Deus, ou de outros deuses. Mas não é só isso, o ateu vai ter que acreditar que a própria natureza tem meios para resolver isso, e isso é fé. E é como se fosse mais ou menos uma divindade, muito entre aspas, porque você não estaria, nesse caso, só negando, vamos dizer, o Deus evangélico ou qualquer outro Deus. Você está, eventualmente, inventando outro Deus, meio partindo da premissa, talvez defendida em algumas religiões, no sentido de que o planeta possui o seu próprio espírito. Talvez seria até, vou ter que falar o nome de um Deus pagão, que era, se não me engano, a situação de Gaia, né? Gaia como sendo até um espírito planetário e tal. É uma das interpretações de Gaia. Tem outras formas de se interpretar. Porque também tinha Gaia Titã e tal. Então, uma forma seria o planeta, ou mesmo que não seja a natureza só da Terra, do planeta da Terra, mas a natureza universal em si, e essa natureza terá instrumentos, e essa natureza não é divina, que já seria contrária à premissa ateísta,